Na meditação de hoje, eu quero trazer aqui para vocês dois textos que são idênticos, um pouco parecidos, para a gente meditar nesses três personagens do texto e se avaliar as nossas decisões quando se dirigimos para Deus, a fazer pedido ou pergunta de qual é a forma que você está se dirigindo para Deus, se está certa ou está errada. Veja, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30, que foi o evangelho do 28º domingo do tempo comum, fala de um jovem rico que se dirigiu para Jesus e lhe fez uma pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e exige dele as observâncias da lei. E ele disse que tem feito isto desde a sua infância. E Jesus diz: alguma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E ele, quando viu essa proposta de Jesus, ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. E Jesus disse: como é difícil um rico se salvar, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Por quê? Porque o rico, as pessoas que têm bens, se sentem felizes nesta vida, tudo tem em suas mãos, não lhe falta nada. Ele não quer se desfazer desses bens. Seu coração está ali impregnado naqueles bens. Mas esta pessoa quer a vida eterna, mas não quer fazer um esforço, né? Aquele esforço da partilha. Aquilo que eu tenho, eu quero compartilhar com aqueles que não têm, ajudar aqueles a crescer para se igualar a mim. Então é isso que Jesus exige dele. Depois vem e me segue, que quer dizer, vem dar um testemunho do reino de Deus, ensinar, ajudar a converter, a tornar discípulos toda a humanidade, caminhando, viajando em missão. Ele não queria fazer isso, o rico, porque ele estava preocupado com suas riquezas, não com o amor um dos outros. Ele não queria, ele observava as leis, mas não fazia o que estava escrito: amar o próximo como a si mesmo. A Deus são todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele observava, mas não fazia aquilo que era necessário fazer. Foi isso que Jesus propôs para ele. E no evangelho deste domingo, Jesus fala, o texto fala que dois dos discípulos de Jesus foram até Jesus e faz um pedido: Senhor, quando tu estiver em tua glória, faz com que eu fique do lado direito e este outro fique do lado esquerdo. E Jesus disse que eles não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Vão ser batizados do batismo que eu vou ser batizado? E eles disseram que sim. Eles não sabiam o que estava dizendo, porque eles pensavam que Jesus ia restaurar o reino de Deus. Na véspera da Páscoa era o tempo ideal para Jesus se manifestar com as pessoas e assumir o reino, tirando assim Herodes do movimento administrativo daquele tempo do Império Romano. Todos queriam que Jesus assumisse, porque Jesus tinha palavra positiva, de amor, de partilha, de igualdade social. E não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da glória, né? Que ele ia sofrer muito, ia sofrer o cálice da amargura, das angústias, do sofrimento, ia ser banhado com o sangue, ia ser batizado com o seu sangue derramado, lavando o seu corpo os cortes e as perfurações
dos metal dos soldados romanos. Mas ele ia ter a glória eterna, ia ser glorificado pelo Pai. Jesus estava falando do reino eterno, da salvação, ia salvar a humanidade. Era a glória que ele queria, servindo as pessoas, dando a sua vida. Mas a visão e o pensamento humano é de logo, os primeiros lugares, pede logo a Jesus que quer estar à direita e o outro à esquerda, sem pensar nos outros, que também têm o mesmo direito. E aí acontece que os outros sábios, os outros discípulos do grupo dos 12, aí há uma discussão, há uma irritação entre eles. E Jesus entra no meio pacientemente e diz que eles, como discípulos de Jesus, não devem ser assim. É assim quem é do mundo, quem vive com o pensamento humano, e não quem vive o pensamento de Deus. Entre eles deve viver unido, né? Em igualdade, sem querer ser mais um do que o outro. Então, todos nós somos cristãos, queremos um bom lugar. Aí, não temos a consciência de fazer um esforço. O homem rico, o jovem rico queria a vida eterna, mas não queria fazer um esforço. Os outros dois queriam a glória, os primeiros lugares, sem olhar os seus irmãos, que também têm o mesmo direito, não é? Aí, os cristãos, todos nós cristãos, os cristãos têm uma visão, não é? Desse jeito, uma visão humana. Muitos querem a salvação, mas não faz por onde mudar. Tem uns que logo procura um santo para ser o seu protetor, ser devoto de santo fulano, para que ele interceda a Deus por mim, facilite as coisas lá com Deus, que ele está perto de Deus, para que eu tenha a minha salvação facilmente, né? Mas enquanto eu estou aqui, eu vou continuando errando, porque eu sou humano, não é? Eu sou humano. E o Papa diz uma palavra que eu, para entender, eu tive que saber o que significava. Ele diz: autocomplacência egocêntrica. Significa a pessoa que busca os próprios erros ou aceita facilmente os próprios defeitos consigo mesmo. É aquela pessoa que diz: eu não sou santo para fazer isso ou fazer aquilo. Eu erro porque sou humano e vou continuar assim porque eu sou humano, eu sou frágil, não é? Mas procura um santo para dar aquele alívio, né? Eu vou ser devoto desse santo, e muitas vezes é exagerado, bota o santo no lugar de Jesus, no lugar de Deus, aquele que deu a vida por você, entregando toda a sua confiança, a sua fé naquele santo, não é assim? E sou devoto de santo fulano, mas não procura saber por que aquele santo é santo. O que foi que aconteceu que transformou em santo? O que foi que ele sofreu para seguir os ensinamentos de Jesus, para se converter ao cristianismo, né? Não sabe da história do santo, o que ele passou, o que ele deixou para lá, né? Renunciou para viver uma vida em Cristo. Muitos deram até a sua vida, perderam até sua cabeça, foram até decapitados por dar o testemunho de Jesus. Sofreram, mas deixaram a vida mundana para seguir uma vida
servindo ao Senhor. Para que eu, como cristão, possa seguir o exemplo deste santo. Ninguém procura isso. Quer que o santo lhe salve, fale com Deus, interceda e facilite as coisas para você. Aí o Papa diz que a igreja ou a pessoa que pensa desta forma, pensa na forma humana, ainda não está perfeito, está doente, é uma igreja doente, que precisa ser curada, não é? Precisa realmente se aprofundar, precisa fazer um esforço para uma mudança, para seguir e viver o amor, se desfazer, se desvaziar-se dos seus desejos, dos seus interesses e viver uma vida a serviço. Quem quer ser maior no reino de Deus tem que ser servo, servir aqueles que precisam. Então, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, não pense que é fácil ter a vida eterna. É passar pela porta estreita, é coado, é deixar as coisas que atrapalham o caminho que você vai para a vida eterna. Tire da sua vida tudo isso. Faça um esforço, porque senão é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco do fundo de uma agulha, de que tanto rico como qualquer outro ter a salvação eterna, se não desvaziar-se daquelas suas ignorâncias e viver uma vida, mudar a sua vida e fazer aquilo que Jesus ensina. Os santos é necessário nós amar e respeitar, mas eles não salvam. Quem salva é Jesus, os ensinamentos de Jesus. Os santos servem para que nós sigamos os seus exemplos. Foi o que eles fizeram, conhecer a sua história e viver, e fazer um esforço para fazer como eles fizeram, para ser santo também. Jesus disse: sede santo, assim como meu Pai é santo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz domingo para vocês e uma semana cheia de paz e felicidade e saúde para todos nós. Amém.